noite a todos os irmãos que nos assistem pelo Facebook. Estamos iniciando mais um culto nessa noite de domingo e que mais uma vez Deus venha abençoar essa transmissão, que Deus use também a palavra dele para fortalecer sua fé e que se tiver também alguém que nos assiste, que esteja longe de Deus, que essa possa ser a noite da reconciliação, a noite da salvação. Deus vai abençoar tudo que for feito aqui nessa noite, para a glória dele e para a edificação de toda a igreja. Eu quero convidar o irmão André a orar, pedindo a bênção de Deus para o culto dessa noite. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer grandemente por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Quero te agradecer pela tua fidelidade, a tua misericórdia, a tua graça, o teu amor que é derramado em nossas vidas. Quero te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá em estarmos aqui para prestar esse culto a Ti, ó Pai, ouvir mais a Tua palavra, cantar hinos de louvor a Ti, ó Pai, e assim aprender mais a Tua palavra. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas, e quero te pedir nesse momento, em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos ajudando aqui, ó Pai, nos capacitando, nos iluminando, Pai, para que nós possamos prestar o melhor culto a Ti, Pai, o melhor louvor a Ti, Pai. Que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Eu peço a Ti pelo pastor, que o Senhor esteja com ele, capacitando ele, iluminando também para a mensagem dessa noite, que ele venha realmente falar aquilo que é a Tua palavra, Pai. Eu peço a Ti, ó Deus, por nós que vamos ouvir a palavra, que o Senhor nos ajude a compreender e pôr em prática no nosso dia a dia. Eu clamo a Ti e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar o próximo cântico, que é o Teu Amor. Convido você também a cantar conosco aí na sua casa. E lembrando que você pode participar do culto, né? Você pode interagir no Facebook, colocando lá o seu boa noite, colocando também seu pedido de oração, porque após a mensagem nós iremos ler e orar também pelos pedidos. Então louvemos ao Senhor com o hino O Teu Amor. Se estende além do céu.
Irmãos, dando continuidade aqui ao culto, hoje nós vamos retomar a exposição bíblica na carta de Paulo aos Colossenses e vamos tratar hoje de um assunto muito importante que é o lar cristão. Eu quero convidar você aí na sua casa a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 18 e o versículo 19. Então, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 18 e o versículo 19. Leiamos. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Desde que começou a pandemia, começou o isolamento, nós temos presenciado notícias tristes de agressões e violência doméstica, em que muitas famílias que não estavam acostumadas a conviver juntas, de repente passaram a passar muito tempo na mesma casa e tem surgido desarmonias, brigas, agressões, e é muito triste. Mas no lar daquelas pessoas que foram alcançadas por Cristo, o lar daquelas pessoas que foram transformadas por Cristo, o lar também tem que ser transformado, porque não é só a nossa vida que Jesus transforma, Jesus também transforma a nossa família, transforma a nossa casa, e por isso que a palavra de Deus, ela diz que é possível, uma vez que estamos em Cristo, que a nossa família seja da maneira com que Deus planejou que fosse. Então, voltando aqui para o texto que acabamos de ler, o versículo 18 e 19, o apóstolo Paulo está passando para os homens, passando para as esposas, o mandamento de Deus para eles, e começando a falar para as mulheres, Paulo diz: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. O que significa a mulher se sujeitar a seu marido? Sujeitar significa reconhecer que o marido é o cabeça, é o líder do lar, e a mulher vai ajudar o homem a ser o melhor líder. A mulher vai ajudar o homem a tomar as melhores decisões, porque ela diz: não, você é o líder, você é o cabeça, mas eu estou aqui para te auxiliar, para te ajudar a você ser o melhor líder. Mas tem mulher que diz: mas pastor, o meu marido, ele é muito fraco, ele não assume o seu papel de liderança, então eu acabo tendo que assumir. Esse não é o caminho. Quando a mulher percebe que o marido não está assumindo a liderança do lar, ela como auxiliadora, ela tem que ajudar seu marido a assumir seu lugar, a tomar sua posição, dizer: não, meu marido, você é o líder, você é o cabeça, você tem que tomar as decisões, eu estou aqui para te ajudar, mas é você quem tem que tomar as decisões, é você que tem que assumir a liderança do lar. Tem pessoas que dizem que esse negócio da mulher se sujeitar ao marido não é para os nossos dias. Alguns pensam: não, isso aqui é para o tempo de Paulo, isso aqui é para o tempo dos rabinos, não é para os nossos dias. Tem até pastores que afirmam isso. Eu já ouvi gente dizer que Paulo escreveu esse versículo para agradar os homens da igreja, por isso que ele deu essa ordem aqui. Mas irmãos, isso não foi Paulo que escreveu, isso não é um mandamento de Paulo, isso vem do Senhor. É assim que Deus planejou a família, e nós vemos isso explícito lá na criação. Primeiramente Deus criou Adão, primeiro Adão, não tinha Eva ainda, e Deus passou as ordens para Adão: Adão, você vai cuidar do jardim, você vai cultivar, e Adão, você também vai dar nome aos animais. Então, enquanto Adão nomeava os animais, Adão assumia o seu papel de líder. Deus também falou para Adão: Adão, você pode comer de qualquer fruto, menos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Adão era o líder, era para Adão que Deus passava as ordenanças. Mas aí Adão percebeu que estava só, e Deus então cria uma auxiliadora para Adão. Deus criou Eva, uma mulher que correspondia com Adão, uma mulher também inteligente, capaz, como Adão era, e Eva, ela foi criada para ser a auxiliadora do homem, a auxiliadora de Adão. Não porque Eva fosse inferior a Adão, porque Eva não era inferior. Eva era inteligente como Adão era, Eva tinha criatividade como Adão tinha criatividade, mas é uma questão do chamado. O homem foi chamado para liderar e a mulher foi chamada para auxiliar. E Adão deveria cuidar de sua esposa. Mas vemos que Adão não cuidou da Eva como deveria cuidar. Permitiu que Eva fosse enganada pela serpente. Depois que eles caíram, Deus aparece no jardim. Mas quando Deus aparece no jardim, Deus não chama Eva primeiro. Ele chama Adão. Mas por que Deus chama Adão? Não foi Eva que comeu do fruto primeiro, mas Deus chama Adão, porque Adão é o líder, Adão é o responsável da família, Adão que era responsável em proteger a sua esposa. Então Adão, ele acaba sendo o culpado de Eva ter sido enganada, de Eva ter pecado, porque Adão é o líder, Adão deveria estar protegendo a sua esposa Eva. Nós vemos também essa submissão na Trindade. Jesus, o Deus Filho, é submisso ao Deus Pai. Mas será que Jesus é inferior a Deus Pai? Será que Jesus tem menos poder que Deus Pai? Não. Tanto Jesus como Deus Pai, os dois possuem a mesma essência, o mesmo poder. Mas Jesus é submisso a Deus Pai. E essa submissão de maneira nenhuma significa inferioridade. E Jesus, quando se encarnou, ele era submisso aos seus pais terrenos. Jesus foi submisso a Maria e José de forma voluntária. Então aprendemos aqui que a submissão, ela é voluntária e nunca forçada. Um outro detalhe aqui no verso 18 diz que a mulher, ela tem que ser sujeita a seus maridos. Então, mulheres, vocês têm que ser submissa àquele homem com que vocês fizeram uma aliança. Então, ao seu marido que você casou, você fez uma aliança com ele, é ao seu marido que você tem que ser sujeita. A mulher não tem que ser sujeita ao seu irmão, a mulher não tem que ser sujeita ao tio, a mulher tem que ser sujeita a homem nenhum, ela tem que ser sujeita apenas ao seu marido, com quem ela se casou, com quem ela fez a aliança. E qual é o limite da submissão? Até que ponto a mulher tem que estar submetida à liderança do marido? O limite da submissão é a palavra de Deus. A mulher está submissa ao marido enquanto ela não tiver que transgredir a palavra de Deus. Se o marido manda a mulher mentir, se o marido mandar a mulher roubar, então aí ela não precisa obedecer, porque os limites são os mandamentos do Senhor. Então, enquanto a mulher não estiver transgredindo a palavra de Deus, ela mantém submissa ao seu marido. E a mulher, ela é submissa ao marido porque, antes de tudo, ela é submissa ao Senhor Jesus. Então, a mulher que é submissa a Cristo, ela também vai ser submissa ao seu marido. Não tem como a mulher ser submissa a Cristo e não ser submissa ao seu marido. A espiritualidade de uma mulher é medida pela sua submissão, em ser auxiliadora idônea do seu marido. Da mesma forma da mulher cheia do Espírito Santo. Lá, quando o apóstolo Paulo fala em Efésios sobre ser cheio do Espírito Santo, ele apresenta o assunto da submissão. Então, uma das provas que a mulher é cheia do Espírito Santo é o quanto que ela é submissa, ela é essa auxiliadora, uma bênção para o marido. Aí vem algumas questões, mas pastor, o meu marido é incrédulo, como é que eu faço? A palavra de Deus, ela traz para nós essa informação.
Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 1 e 2, o apóstolo Pedro aqui, ele está se dirigindo para aquelas irmãs da igreja que são casadas com homens incrédulos. Como que essas irmãs devem proceder? Então, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 1 e 2, diz aqui o seguinte: da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Quando a mulher é casada com um marido incrédulo, ela também vai se sujeitar, vai ser uma auxiliadora, lembrando também que os limites é a obediência à palavra de Deus. Lógico, se o marido incrédulo querer que a mulher faça algo que transgrida a lei de Deus, então ela está dispensada de obedecer. Mas Pedro aqui chama a atenção que a mulher, ela tem que dar um bom exemplo para o marido incrédulo. A mulher, a irmã que é casada com o incrédulo, ela não tem que ficar pregando a palavra de Deus toda hora para o marido, mas ela tem que ganhar o seu marido pela sua conduta, sem palavra alguma. Então aquela irmã que vai auxiliar, que vai servir, porque o seu marido incrédulo, ele vai observar a sua conduta, ele vai observar o seu viver puro e reverente, e você faz isso pela fé. Talvez você vai dizer: não, mas meu marido é muito difícil, eu não sei se isso vai adiantar. Faça isso, é um ato de fé, porque o Senhor está vendo, e Deus que vê você é o Deus que tem o coração do seu marido nas mãos dele. Deus é poderoso para quebrantar o coração do seu marido. Essa passagem aqui de Pedro é uma passagem que as irmãs praticam pela fé, crendo que Deus pode honrar o que você está fazendo, e Deus pode transformar o coração do seu esposo. Tem irmãs que dizem: é muito teimoso, eu tento ajudar ele, eu tento auxiliar, mas ele é cabeça dura. Quando ele põe uma coisa na cabeça, não há quem tire. O que eu devo fazer com o meu marido teimoso? O conselho continue fazendo o seu papel, continue dando palpite, continue aconselhando, continue colocando sua opinião, expondo, mas sempre com mansidão. Mas se o seu marido de repente bateu o pé no chão e disse: não, nós vamos tomar essa decisão, o que fazer? Acompanhe seu marido em oração, né? Aí vamos supor que seu marido tomou a decisão errada, deu tudo errado. O que você vai fazer? Vai jogar na cara dele dizendo: olha, eu disse para você? Não, isso não é uma coisa sábia a fazer. Continue orando, continue entregando a situação para Deus, porque Deus, ele está trabalhando no coração do seu esposo. Ore para que Deus faça uma obra aí na vida do seu esposo e na vida do seu casamento. Quais são os benefícios da mulher estar sujeita ao seu esposo? O primeiro benefício é porque a mulher que está sujeita ao esposo, ela está no caminho da obediência, ela está no caminho da bênção do Senhor, porque Deus honra aqueles que obedecem à palavra. Então, quando a mulher assume o papel que Deus a chamou, de ser essa auxiliadora, de ajudar o seu marido a ser o melhor líder, então ela está no caminho da obediência. Deus vai honrar a sua obediência. Mas tem um outro benefício disso. A mulher que está sujeita ao seu marido é a mulher que está protegida, porque a mulher que está submissa, ela está deixando que o marido se envolva com os problemas, com as crises piores, e essa mulher está protegida, debaixo da proteção do seu marido. Um outro benefício da submissão é a realização, porque quando a mulher ajuda o marido a tomar a decisão correta, a mulher também vai se alegrar quando o marido acerta. Então isso é muito bom. E um outro benefício da mulher se sujeitar ao marido é a questão do exemplo para as filhas.
o maior legado que uma mãe pode deixar para sua filha é a sujeição ao pai da sua filha. Porque as suas filhas, elas vão encontrar tudo quanto é informação errada na internet, nas escolas, na televisão. As suas filhas vão se deparar com professoras feministas, vão ver programas feministas. A sua filha, ela vai estar exposta a muita informação contrária à palavra de Deus. Mas se no lar, a sua filha tem observado você, auxiliando, sujeitando, ajudando o seu marido a ser o líder do lar, essa sua filha vai levar esse ensinamento para o casamento dela. Então é algo que vai seguir adiante. Então há benefícios em obedecer a palavra do Senhor, sem contar da harmonia do lar. Mas agora, prosseguindo para o versículo 19, o apóstolo Paulo aqui, ele traz aqui os mandamentos para os maridos. Então no versículo 19 ele diz: maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura, dizendo: olha, o marido, ele é o líder, o marido é o cabeça do lar, mas ele não pode ser aquele ditador, o marido não pode ser aquele que imposta a voz e diz: olha, quem manda aqui sou eu. Não, o marido é o líder, mas é o líder amoroso. E o exemplo de liderança que os homens têm que buscar é no Senhor Jesus, porque Jesus, ele é o nosso principal exemplo de masculinidade, é Jesus. Pensa em Jesus com seus discípulos. Por acaso, em algum momento, Jesus impostou a voz contra os seus discípulos? Alguma vez Jesus foi grosseiro com os discípulos? Alguma vez Jesus humilhou em público os seus discípulos? Alguma vez Jesus usou palavras para violentarem uma violência verbal com os seus discípulos? Algum momento Jesus gritou, bateu o pé no chão e falou: ó, quem manda aqui sou eu? Não. Jesus nunca gritou, Jesus nunca levantou sua voz. Pelo contrário, o próprio Jesus disse: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele assumiu a liderança perfeita de forma firme, mas com amor, com mansidão. Esse é o caminho da liderança masculina. Nós homens temos que ser firmes, mas a nossa firmeza, a nossa autoridade tem que estar regada com o amor, com a mansidão e com o sacrifício. O apóstolo Paulo lhe diz em Efésios que os maridos devem amar cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja e que entregou a vida por ela. Quando Jesus olhou para a igreja, quais são as virtudes que Jesus viu na igreja? Quais são as virtudes que Jesus olhou, que Jesus viu na minha e na sua vida? Jesus olhou para a igreja, só viu pecado. Jesus olhou para a igreja, ele viu o mundanismo lá. Jesus olhou para a igreja, ele viu rebeldia. Jesus olhou defeitos e pecados na igreja. Mas Jesus, mesmo vendo tantos defeitos na igreja, ele decidiu amar a igreja a despeito dos defeitos. Ao invés de Jesus jogar na cara da igreja os seus pecados, ele veio e morreu pelos pecados da igreja. E Jesus hoje, ele trata a sua igreja com mansidão, com paciência, e Jesus não trata a sua igreja com amargura, ele trata com paciência, com graça. E é com esse amor que nós devemos amar nossas esposas. Nós não devemos olhar para os defeitos da esposa e jogar na cara, porque Jesus não fez isso com a igreja. O que eu tenho que fazer é decidir amar a minha esposa, apesar das imperfeições, amar a minha esposa, e o meu amor tem que ser um amor perseverante, um amor cuidadoso, tem que ser um amor sacrificial, em que eu me entrego para o bem da minha esposa.
O meu amor para com a esposa não é um amor sentimental, não é um amor de paixão. O meu amor para com a esposa é um amor de pacto, é um amor de aliança. O que isso significa? Quando a sua esposa colocou no seu dedo essa aliança aqui, o dia que essa aliança foi colocada no seu dedo foi o dia em que você fez um voto para a sua esposa. Perante a sua esposa, perante as testemunhas e perante Deus, você prometeu que você amaria a sua esposa até o fim da vida, que você cuidaria da sua esposa, seja na riqueza, seja na pobreza, seja na saúde, seja na enfermidade. Você prometeu, você fez o voto que amaria a sua esposa até o fim. Isso é o amor pactual, esse é o amor da aliança. Tem maridos que dizem: olha, eu vou deixar a minha esposa porque o amor morreu, o amor acabou. Mas quem disse que o amor tem que morrer? Por que você deixou o amor morrer? Não, o amor é pactual. Então, se o amor morreu, eu tenho que fazer esse amor renascer. Se o amor esfriou, eu tenho que fazer esse amor esquentar novamente, porque eu fiz esse voto. Eu fiz o voto perante Deus e perante as testemunhas que eu amaria a minha esposa até o final. Então eu tenho que amá-la. E se o amor enfraquecer, eu tenho que renascer esse amor. Mas esse amor, ele tem que ir até o dia em que a morte nos separar. É um amor de decisão, é um amor pactual, um amor que eu prometi. Por isso, a base do casamento é essa aliança, aquilo que eu prometi à minha esposa perante Deus e perante todas as testemunhas. E quando o marido, ele ama a igreja, quando o marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, esse amor vai impedir que o marido trate a sua esposa com amargura. Que Paulo diz aqui no verso 19, que os maridos não devem tratar a sua esposa com amargura. O que é tratar com amargura? Tratar a esposa com amargura é agredir a mulher com palavras, usar palavras que ferem, que machucam. Tratar com amargura é tratar a esposa com aspereza, com palavras rudes. Tratar a esposa com amargura é também guardar rancor contra ela. É quando você toda hora fica relembrando as falhas que a esposa cometeu no passado. Tratar a esposa com amargura é ser impaciente, é ficar resmungando, é ficar irritado por pouca coisa, aquele marido que faz tempestade em copo d'água. Tratar a pessoa com amargura é ser grosseiro. Tratar a esposa com amargura é humilhá-la, é desprezá-la, é ignorá-la. Mas quando o marido ama a esposa, o amor vai impedir que ele trate ela dessa forma, com amargura. O marido, ele tem que ser um bálsamo na vida da sua esposa. O marido, ele tem que ser aquela pessoa que vai aliviar das tensões do lar. O marido tem que ser aquele amigo presente, tem que ser aquele companheiro sensível à sua esposa. O marido é aquele que tem que servir a sua esposa e fazê-la feliz. E a medida do amor de um marido para com a esposa não é medido pelas palavras que ele fala ou pelos presentes que ele dá, porque falar qualquer papagaio fala. O amor de um marido para com a esposa é medido pelo tanto que ele se sacrifica pela sua esposa, o quanto que ele se preocupa com a sua felicidade, com o seu bem-estar. E o apóstolo Pedro, ele traz aqui para nós mais um mandamento, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 7, encontramos aqui outros mandamentos do marido para com a esposa. Diz assim: da mesma forma, vocês maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações.
Então, primeiramente, os maridos têm que honrar suas esposas, tratá-las com dignidade. Então, é o respeito, não ficar falando mal dela, mas tratar com respeito, com dignidade. O marido tem que ser compreensível, compreender a sua esposa, conhecer seus medos, conhecer seus temores, e lembrando também que a sua esposa, ela não é inferior, ela foi chamada para ser auxiliadora, mas ela, como diz aqui Pedro, ela é co-herdeira do marido da herança do Senhor. Ela também é sua irmã em Cristo, ela possui o mesmo Espírito Santo que habita em você. Então, tratem-na de forma correta, para que nada atrapalhe também as suas orações. Irmãos, qual é o grande impedimento para que os homens e as mulheres assumam o papel que Deus deixou? Qual o maior impedimento para a mulher ser sujeita ao marido? Qual o maior impedimento para o marido amar a esposa? O maior impedimento, irmãos, é que todos nós trazemos dentro de nós aquela preocupação conosco mesmo, aquela preocupação conosco, aquele egoísmo que há em nosso coração. Você que já é casado, você vai concordar com isso. Poucas semanas depois do casamento, talvez você pense: olha, aquela moça maravilhosa com quem eu casei, estou percebendo que ela é meio egoísta, ela só se preocupa com ela. E talvez a sua esposa pense a mesma coisa de você, que você só se preocupa com você. Mas isso acontece na maioria dos casamentos, porque todos nós trazemos consigo, em nosso coração, um egoísmo, aquela preocupação com nós mesmos, e nós entramos no casamento naquela expectativa de que o nosso cônjuge vai satisfazer a minha vontade. Tem um livro que já foi muito vendido, um livro de casamento, um livro que chama As 5 Linguagens do Amor. Esse livro, ele traz uma abordagem que parece ser muito bonita. Esse livro aí diz que a mulher tem um tanque emocional e o marido tem que encher o tanque emocional da sua esposa. E o livro também diz que o marido tem um tanque emocional, tem as suas necessidades, e a mulher tem que preencher o tanque emocional do marido para que os dois possam viver em paz e harmonia. É muito bonita essa abordagem, só que na prática não funciona. Na prática, o que se vê é frustração e chateações e assim por diante. Qual é a abordagem que o Evangelho traz para nós? A abordagem nós encontramos na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 15. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, o apóstolo Paulo aqui, ele diz aqui o seguinte: ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. O nosso maior problema é que nós queremos viver para nós mesmos. Eu quero satisfazer as minhas vontades, eu quero satisfazer os meus sonhos, eu quero fazer aquilo que eu quero, eu também quero que meu cônjuge me entenda, eu quero que meu cônjuge me compreenda, eu quero que meu cônjuge me satisfaça. Só que não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que Cristo nos salvou para que eu não viva mais para mim mesmo, mas viva para Ele. E Jesus foi mais adiante. Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Deus com toda a sua força. O segundo mandamento é amar o próximo da mesma forma como você se ama. Primeiro mandamento, viva para o Senhor. E segundo mandamento, pense menos em você mesmo e pense mais no próximo. E se você está casada, a pessoa que está mais próxima de você é o seu cônjuge. Então, o que Jesus quer é que você viva para Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar, pense menos em você e pense mais no seu cônjuge. Mas e as minhas necessidades? Jesus vai preencher as suas necessidades. O que
o homem e a mulher eles têm que fazer a cada dia pensar menos em si mesmos e pensar mais em Deus e no próximo, viver, porque o casamento é um lugar de abnegação, o casamento é um lugar de servir. O apóstolo Paulo, ele diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 33 e 34, diz aqui o seguinte, 1 Coríntios 7, 33 e 34: o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades deste mundo e em como agradar a sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito, mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar seu marido. Em outras palavras, Paulo diz: se você quer viver para satisfazer seus sonhos, suas vontades, então fique solteiro. Mas se você casar, aí o seu primeiro papel não é a sua vontade, não é os seus sonhos, mas é em satisfazer e servir o seu cônjuge. E para isso há uma recompensa, porque quanto mais eu penso em mim mesmo, e quanto mais eu vivo para o Senhor, e quanto mais eu vivo para servir o meu próximo, o meu cônjuge, estou no caminho da obediência, estou no caminho para receber as bênçãos, os galardões do Senhor. É quando o meu lar vai ser abençoado pelo Senhor, e não há maior alegria do que você ver que Deus está honrando, que Deus está abençoando o seu lar. Às vezes o marido acha que está sendo vantajoso, em talvez tratar a esposa com aspereza, talvez a esposa ela acha que é vantajoso não ser submissa ao marido, só que isso não vai se gerar bênção. O lar abençoado é quando tanto o marido quanto a esposa estão obedecendo às ordens que o Senhor deixou, e você vai estar no caminho da bênção. Deus vai abençoar seu casamento, Deus vai abençoar sua família. Esse é o caminho da bênção, e a nossa oração que Deus fortaleça cada lar da nossa igreja, cada casamento da nossa igreja. Eu vejo que nessa época de pandemia, os casais passaram mais tempo juntos, e eu creio que foi uma oportunidade de crescimento, em que talvez surgiram situações difíceis, mas nós temos tudo que nós precisamos no nosso casamento. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a sermos pacientes, que nos ajuda a amarmos, que nos ajuda a sermos misericordiosos. Nós temos o Espírito Santo, nós não estamos órfãos, não estamos sozinhos, o Espírito Santo está presente para nos ajudar, e a nossa oração é essa: que Deus fortaleça cada casamento da nossa igreja, que Deus fortaleça cada família, que o Senhor nos capacite a obedecer a esses mandamentos que deixou para nós, e que possamos sair também dessa pandemia, sair dessa fase com nossa família mais forte ainda. Que Deus nos abençoe, nos capacite. No próximo domingo nós vamos falar sobre pais e filhos, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, ok? Nós vamos, nesse momento, orarmos, pedir a bênção de Deus para todas as famílias da igreja. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pelos Teus mandamentos, e nos ajude a praticá-los, ó Pai. Queremos pedir também que o Senhor visite cada casamento da Tua igreja, cada família. O Senhor sabe a dificuldade que cada irmã tem enfrentado, a dificuldade que cada pai de família tem enfrentado. Por isso pedimos que o Senhor, que o Teu Santo Espírito possa fortalecê-los, possa ajudá-los a obedecer, fazer aquilo que a Tua palavra ordena, e que o Senhor venha abençoar, restaurar, transformar cada família de nossa igreja. É o que eu peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu vou passar agora para os pedidos de oração. Vou começar aqui no WhatsApp, os irmãos que colocaram os seus pedidos nos grupos de WhatsApp. Primeiramente no grupo dos jovens, o irmão Valderi escreve: boa noite, meu pedido de oração é pelo meu pai e minha mãe, e pela minha casa e minha família. Amém, Valderi? Que Deus esteja fortalecendo e abençoando vocês. Vou entrar agora
ver as mensagens que as irmãs colocaram no grupo delas. Irmã Marlene, boa noite, irmãos. Quero agradecer a todos que oraram pelo cunhado. Ele já fez a cirurgia e graças a Deus passa bem. Que Deus abençoe e dê proteção a todos. Amém, Marlene, que Deus complete essa obra. A minha mãe, irmã Zenite, eu quero agradecer a Deus pela bondade e misericórdia para conosco e que Ele continue fortalecendo toda a nossa igreja, restaurando a saúde dos enfermos e nos protegendo. Amém, que Deus continue operando a obra dele aqui no meio de nós. Irmã Clarinda, agradeço a Deus pelo sustento, pela proteção, pela saúde e peço pelo nosso trabalho e pela nossa igreja. Amém, irmã, que Deus venha abençoar o trabalho, o sustento e toda a nossa igreja. Grupo dos homens, irmão Valdeci, eu agradeço a Deus pelo seu amor por nós, pelos nossos irmãos, pelo seu cuidado e proteção e pelo seu povo, e por uma porta de emprego para mim e por todos os irmãos que estão desempregados. Que Deus tenha misericórdia, que Deus continue proteger, abençoar cada irmão e que Deus venha abrir essa porta de emprego. Eu vejo que não há uma crise tão difícil que Deus não possa conceder essa graça, essa dádiva, que Deus possa abrir a porta de emprego para os irmãos que tanto precisam. Irmão divino, boa noite, irmãos. Agradeço a Deus por estar cuidando de mim e da minha casa e também da nossa igreja e guardando cada um de nós e nossos familiares. Amém, irmão divino, que Deus continue cuidando de todos nós aqui. Irmão Cláudio, agradeço a Deus pelo cuidado com cada um de nós e peço pelas bênçãos do Senhor para essa semana que se inicia. Amém, que Deus continue cuidando de nós mais essa semana. Irmão Marcelo, boa noite, irmãos. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha família. Agradeço pelo sustento, pela proteção e livramento. Amém, irmão Marcelo. Que Deus continue cuidando de você e sua família. Agradecer também pelo livramento, que Deus te deu essa semana. Que Deus continue cuidando de vocês. Irmão Gilberto, agradeço a Deus pela semana que está se encerrando e pela proteção que Ele nos tem dado. Amém, que Deus venha abençoar também essa próxima semana. Irmão Leandro, agradeço ao Senhor por tudo que tem feito, peço pela salvação da família, também graças para o coração da Rose, pelo seu irmão Milton e pela nossa vida espiritual, pelo trabalho e proteção da família. Amém, Leandro, que Deus continue cuidando, protegendo vocês e fortalecendo, o coração, a vida espiritual, emocional de toda a família. Eu vou agora entrar aqui no Facebook. Deixa eu ver aqui os irmãos que colocaram seus pedidos. Uma boa noite a todos aqui que nos saudaram com boa noite. Que a irmã Nete, ela escreve: agradeço a Deus pela minha família, peço pelo meu casamento e por um amigo Fabiano, sua saúde e sua família. Peço pela família de vizinhos que perdeu uma ente querida. Peço pelos meus pais, irmãos, sobrinhos e cunhados. Deus os abençoe. Amém, Nete. Vamos estar orando, colocando cada uma dessas pessoas aí diante do Senhor. Eu creio que são só esses pedidos aqui. Deixa eu ver, voltar para o WhatsApp, também são esses mesmo. Os irmãos aqui, tem algum pedido? Irmão André? Quero agradecer a Deus porque essa semana foi bem difícil, foi bem complicada lá na empresa onde a gente trabalha, teve bastante demissões, mas graças a Deus eu, a Téia e o Edmar, nós estamos lá ainda. Motivo de agradecer ao Senhor por ter preservado nós lá no nosso emprego aí. Amém. Então, louvamos a Deus. Deus preservou o emprego na empresa, demitiu bastante funcionários. Que Deus tenha misericórdia daqueles funcionários que foram demitidos, que Deus possa abrir uma porta de emprego para eles e agradecer que os irmãos que trabalham lá na empresa,
Deus manteve o trabalho. Então, que Deus continue nos fortalecendo. Há mais pedidos? Ok. Então, eu vou fazer a oração final e depois nós vamos adorar o Senhor com mais um cântico. Oremos. Senhor, agradecemos mais uma vez por esse dia, pela oportunidade que tivemos de estudar a Tua Palavra. Pedimos agora que o Senhor venha fortalecer cada irmão aqui da Tua igreja. O Senhor conhece os medos, os temores de cada um, mas que o Senhor aumente a esperança, a fé de cada um deles, nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Que cada um possa lembrar que está sendo amado e cuidado por Ti, Senhor. Queremos colocar esses pedidos diante de Ti, cada nome aqui mencionado, que o Senhor venha conceder a melhor resposta, a melhor solução para cada crise, para cada petição aqui apresentada. Nós colocando nas Tuas mãos, porque nós cremos que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus fiel, um Deus misericordioso. Que o Senhor nos abençoe nessa semana, nos guarde, nos proteja. É o que eu peço, no nome do Senhor Jesus. Amém.